Então, Sofia, aqui. Só recapitulando essa primeira parte aqui que não estava gravada. Eu tenho os reagentes aqui, ó, que são os que reagem entre si, que vão formar o produto. Então, em toda reação química, eu vou ter os reagentes, que são aqueles que vão dar origem a outras substâncias químicas. São substâncias que vão dar origem a outras substâncias, a outros compostos químicos, certo? Substâncias que dão origem a compostos químicos. Então, o NaCl, o sódio e o cloro, aqui, eles são meus reagentes, porque eles vão reagir entre si e formar o NaCl, conhecido um composto químico, né? Que é dado pela junção do sódio e do cloro, conhecido como sal de cozinha, certo? Então, temos reagentes e tem um produto ou produtos, né? Que são sistemas. Eu tenho 3 tipos de sistema. Sistema aberto, sistema isolado e sistema fechado. Sistema é o meio ambiente, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse carinha correndo. Esse sistema aqui, ó, é aberto, porque permite a troca de matéria e energia com o meio ambiente. Quando esse carinha está correndo, ele vai estar inserido em um sistema aberto. Por quê? Porque ele vai poder trocar matéria e energia com o meio ambiente. Ó, ele vai estar em contato com o meio ambiente. Então, por exemplo, se o ambiente, né, o meio ambiente, ali o sistema dele, estiver com a temperatura mais elevada, estiver fazendo mais sol, ele vai sentir o impacto, né, dessa alta temperatura, desse calor. Se estiver em um local mais frio, ele vai sentir um impacto desse frio, né? Ele vai sentir ali aquele ambiente mais frio. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um sistema aberto é um sistema onde vai haver a interação do corpo com o meio ambiente. Ele vai poder tocar, ele vai poder pegar em algo, ele vai poder sentir impactos provenientes do meio ambiente. Por exemplo, se tiver uma pedra no meio do caminho dele, ele vai sentir aquela pedra, ele pode tropeçar naquela pedra, pode desviar ou desviar daquela pedra. Ele vai sentir essas variações de temperatura. Então, esse é um sistema aberto, porque o corpo ele vai poder trocar energia, né? Vai haver uma troca de energia de matéria com o meio ambiente. Uhum. Agora, o que é um sistema fechado? O que é um sistema fechado? Tá vendo essa garrafinha aqui, ó, de refrigerante? Essas garrafinhas de refrigerante? Elas estão, ó, o sistema é a minha garrafinha, tá? Uhum. O líquido que contém a garrafinha aqui. Esse sisteminha, ele tá vedado, ele tá fechadinho, certo? Ah, Virna, o sistema aqui, ele tá, o nome tá dizendo, ele tá fechado. O que é um sistema fechado? O sistema fechado, ele vai permitir a troca de energia com o meio ambiente, mas não a troca de matéria. Olha um exemplo bem simples aqui que eu gosto de dar. Vamos supor que eu tenho uma mosca. E uma mosca, ó, perambolando aí, ó, ao redor do refrigerante. Essa mosca, ela vai poder entrar aqui no meu sisteminha. Ela vai poder ser inserida aqui no sisteminha. Uhum. Tem certeza? Tá fechado. A garrafa do refri tá fechada. Vai Fechado. entrar mosca? Fechado não. Não há como uma matéria ser inserida em um sistema fechado. Por quê, Virgem? A mosca, ela é matéria, tá? Ela é matéria. Não pode entrar uma mosca, não vai poder entrar um bichinho, não vai poder entrar outro líquido, não vai poder entrar nenhuma partícula, nenhuma matéria no meu sistema fechado, porque ele está fechado, ele está vedado, logicamente. Agora, o que vai poder ocorrer é uma troca de energia com o meio ambiente. Como assim? O que é que você faz quando você acaba de beber água? O que é que você faz com a garrafa de água?
Coloca na geladeira de novo, né? Por que você coloca essa garrafa na geladeira de novo? Pode repetir? Oi? Pode repetir? Vamos supor que você vai lá agora, você bebe uma água, um copo de água. E aí você pega o vaso, né? A garrafa de água. Quando você termina de beber a água, você termina de colocar, né, a água no seu copo, o que você faz com a garrafa de água? Fecha? E depois Joga fora? coloca na geladeira, né? Sim. Coloca na geladeira. Por que você coloca na geladeira? Pra água não esquentar. Para a água não esquentar. Então, isso é um exemplo claro de que o sistema fechado, uma garrafa de água, você concorda comigo que configura um sistema fechado? Uma garrafinha de água? É um sistema fechado, né? Ó. É um sistema fechadinho, certo? E aí você coloca ela na geladeira novamente para que ela não esquente. Vina, e se é um sistema fechado? Você vai poder haver uma troca de energia? Sim, vai poder haver uma troca de energia. O sistema ele é fechado, não pode entrar nenhuma matéria. Não há troca de matéria. Se a garrafa está fechada, o líquido que está dentro não vai sair e nem vai ser introduzido outro líquido, e nenhuma outra substância, nenhuma outra matéria. Agora, isso não impede, o vedamento da garrafa não vai impedir que haja uma troca de energia com o meio ambiente. Porque se você deixa a garrafa fora da geladeira, ou um refrigerante, etc., qual é a tendência? É adquirir a temperatura ambiente, ou seja, vai esquentar. Né? O líquido, ele vai, que está ali na garrafa, que está contido na garrafa, ele vai adquirir a temperatura ambiente. Ele vai esquentar. Não é isso? Então, é justamente o que acontece, né, nos nossos sistemas fechados. Não há troca de matéria, nada sai, nada entra, mas há troca de energia. Se você deixa fora da geladeira, esquenta. Né? Se você coloca, por exemplo, essa garrafinha na geladeira, a garrafinha que está quente, com o tempo ela vai resfriar. Então, ou seja, ela trocou energia ali com a temperatura da geladeira, o sistema onde ela estava inserida, certo? Então, sistema fechado, vedado, não vai impedir troca de energia, ou seja, troca de calor, né? Podemos dizer assim. Mas vai impedir a troca de matéria, nada entra, nada sai. A não ser que o sistema ele deixe de ser fechado e vire um sistema aberto. Você abre a tampa da garrafa, por exemplo. Aí sim vai poder haver a troca de energia. Mas enquanto a tampa da garrafa estiver fechadinha, né, não vai haver troca de energia. Não vai haver troca de matéria, mas vai haver troca de energia, que é essa troca de calor, de temperatura com o meio. Entende isso? Agora no sistema isolado. Olha essa garrafa aqui. Como é o nome dessa garrafa? Qual? Garrafa de café? Isso. Como é o nome dela? Garrafa térmica. Térmica. Por que é uma garrafa térmica? Porque a água dentro não deixa esquentar, né? Porque permite que o líquido que esteja dentro, não pode ser um chá, um café, cappuccino, sei lá, um líquido qualquer que esteja aí dentro dessa garrafa, tá? Geralmente é café, mas também a gente pode colocar outros líquidos que não seja café para poder conservar a temperatura dele. Então, por que é uma garrafa térmica? Porque impede tanto a troca de matéria, certo? Quanto a troca de energia. Perceba que a garrafa de café, Sofia, ela vai impedir que o café esfrie. Ah, Virna, mas ela vai estar fora da geladeira, consequentemente, o café vai ficar quente. Não. Café, ele tem uma temperatura ideal. Ele é mais quente do que a temperatura ambiente, certo? Temperatura ambiente, podemos dizer que ele ia estar morninho, né? Agora, a temperatura do café ideal ele é bem quente. Então, quando você deixa o café na garrafa térmica, é para você preservar o quê? Preservar a temperatura daquele líquido, né? Temperatura do café. E se você deixasse o café em uma garrafa como essa, de sistema fechado,
você não ia preservar a temperatura, ele ia esfriar, né? Ele ia esfriar, ele não ia ficar gelado, mas ele ia esfriar. Agora, quando você deixa o café num sistemazinho isolado, como de uma garrafa térmica, ele não esfria. Você deixa o café lá e ele vai manter a temperatura ao máximo, certo? Então, por isso que a gente chama de sistema isolado. É isolado, total. Não há troca nem de matéria, nada entra, nada sai se estiver fechado, né? E a tampa estiver fechada. E também não há troca de energia. Não vai haver essa troca de calor com o meio ambiente. Vai preservar a temperatura do líquido que você colocou. Entendeu? Bom, sobre esses sisteminhas, você tem algumas relações químicas. A lei. Você tem a lei da conservação de massa ou lei de Lavoisier. Vejam o que é isso. Lei de conservação de massa ou lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como assim, Virna? Na natureza nada vai se criar, nada vai se perder, tudo vai se transformar. Vamos supor, Sofia, aqui dando um exemplo esdrúxulo, que não está na área da química, mas que vai facilitar o seu entendimento. Um pedaço de madeira. Um pedacinho de madeira aqui, Sofia. Esse pedaço de madeira que está na natureza foi arrancado de uma árvore. Ele vai se perder? Ele vai se criar? Ou ele vai se transformar? Como assim, Virna, se perder? Ele vai ser jogado, podemos dizer assim, ele vai deixar de existir? O pedaço de madeira, ele pode deixar de existir? Você pode apagar a existência do pedaço de madeira? Não. Nem que você jogue o pedaço de madeira no lixo, ele vai continuar existindo. Não é? Ele pode se criar, por exemplo, um pedaço de madeira, ele pode se transformar, ele pode se materializar em outro pedaço de madeira? Não. Não. Ele não vai se multiplicar, não pode. Agora, o pedaço de madeira, ele pode se transformar em matéria-prima, por exemplo, para um banquinho de madeira, um assento de madeira? Pode. Pode. Então, essa máxima de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, foi proposta por Lavoisier. E tem essa mesma ideia que eu acabei de lhe falar. Qual é a ideia que eu acabei de lhe falar? É que nada vai se criar, nada vai se perder, tudo vai se transformar na natureza. Se você tem uma coisa, essa coisa não vai ser perdida e nem vai poder criar, né? Vai poder criar outra. Mas ela vai poder se transformar, certo? Ela se transforma, ela pode ser utilizada como matéria-prima de algo, certo? Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sabendo disso, nesse conceito, Lavoisier aplicou essa máxima à química. O que é que ele disse? Que em uma reação química, a gente já viu que a reação química é um processo onde envolve reagente e produto, lembra que eu falei? Uma reação química em sistema fechado, certo? Em sistema fechado. Olhe bem, sisteminha fechado que eu acabei de lhe explicar. A massa total dos reagentes, ou seja, se você somar a massa das substâncias que tem no reagente, que são aquelas substâncias que elas vão se juntar para criar um novo componente, certo? Vai ser igual à massa total dos produtos. Logo, a massa em uma reação química ela não pode ser criada e nem destruída. O que é que ele diz aqui? Olha aqui. Vamos analisar esse esqueminha aqui, que fica mais simples de você entender. Tá vendo aqui o hidrogênio? E o oxigênio?
H e o O vai formar água, certo? O hidrogênio e o oxigênio formam água, conhecido como H2O, ok? Essa reaçãozinha, Sofia, você percebe aqui? Me diga uma coisa. Quanto de massa que eu tenho de hidrogênio? Qual é a massa do meu hidrogênio? Todo composto químico tem massa. Qual é a massa da minha substância aqui, do meu hidrogênio? 2 gramas? 2 gramas. Qual é a massa do oxigênio? 16 gramas. 16 gramas. O hidrogênio e o oxigênio eu chamo eles de quê, Sofia? Reagentes. Reagentes. O hidrogênio e o oxigênio são reagentes. Eles vão se misturar para originar um novo composto. E a água eu chamo de quê? Produto. Certo? Soma aqui, ó, o que ele diz? Em uma reação química em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Qual é a massa total dos reagentes? É a soma das massas do hidrogênio e do oxigênio, que são os meus reagentes, concorda? Se eu somar 2 mais 16, vai dar quanto? 18. 18. Então, a massa total dos meus reagentes é quanto? 18 gramas. Não é isso? E aí ele diz que a massa total dos reagentes, desculpe, aqui a massa total dos reagentes vai ser igual o que, Sofia? A soma dos produtos. A massa total dos produtos. Só que nesse caso só tem um produto. E aí, qual é a massa desse meu produto, da água? 18 gramas. Também. Então, perceba que a lei de Lavoisier está certíssima. Que se eu pegar os meus reagentes em um sisteminha fechado, que não entra matéria, mas que é a troca de energia, se eu pegar a massa dos meus reagentes e somá-las, eu vou ter como resultado a mesma massa do meu produto ou dos meus produtos, ou da soma, né, dos meus produtos, certo? Então, isso quer dizer o quê, Virna? Que na natureza nada se perde. Ó, a massa ela não diminuiu e nada se cria, a massa não aumentou. Tudo se transformou. O hidrogênio e o oxigênio, a massa deles não se perdeu, não houve diminuição da massa, não houve aumento da massa aí nos produtos, né? Mas o hidrogênio e o oxigênio se transformou em água, H2O. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As massas permanecem as mesmas. As massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Entendeu? Olha esse outro exemplo. Essa é a lei de Lavoisier. Não tem outra coisa, não. É só isso. Olha o outro exemplo. Olha o magnésio e o oxigênio. Qual é a massa do magnésio? 24 gramas. Qual é a massa do oxigênio? 16 gramas. O magnésio e o oxigênio, eles são o que na reação química? Reagentes. Reagentes. Qual é a soma das massas dos reagentes? Dos reagentes? Produto. 24 mais 16. Não. A soma das massas que eu quero. 24 mais 16. 40. Quanto é 24 mais 16? 40. 40 gramas é a soma das massas dos meus reagentes. Como produto, eu tenho o óxido de magnésio. Ou seja, se você misturar, se você reagir o magnésio com o oxigênio, você vai ter o óxido de magnésio. E olha qual é a massa do meu óxido de magnésio. Qual é? 40 gramas. 40 gramas. O meu óxido de magnésio é produto e tem a mesma massa dos meus reagentes. Então, não houve perda de massa, não houve a diminuição da massa, não houve criação de massa, não houve aumento de massa, houve a permanência da massa, onde o magnésio e o oxigênio se transformou em óxido de magnésio. Mais uma vez, o Lavoisier estava certíssimo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Certo? Vamos para uma questão.
Onde eu vou? Você já viu a resposta? Não. Fecha os olhos. Tô brincando. Peraí. Eu quero que você faça comigo. Eu vou só apagar, tá? Porque já tá respondido. E vai ficar mais quente. Pega um copo d'água pra mim, por favor. Brina, Ah, eu já volto. Só fechar a janela aqui rapidão, viu? tá. Tô apagando só aqui a explicação, que é pra você acompanhar aqui o passo a passo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ser mais ágil. Nayara, meu copo de água. Minha água. Água. Não deu pra apagar. Deixa assim mesmo. Eu explico você e você fica observando e ver se entendeu. Sofia? Uhum. Não consegui apagar, Sofia, porque o slide já veio desse jeito pelo professor da escola. E não tem como eu mexer em PDF, porque não é um formato editável. Então fica desse jeito mesmo. Eu vou só te explicando passo a passo, tá? Da resolução. Preste atenção, Sofia, lê aí pra mim a questão. Na Lê pra mim, reação Sofia. química A mais B igual a C mais T, reagiram completamente 5 gramas de A e 15 gramas de B. Sabendo que a massa TD obtida foi 2,5 gramas, calcule a massa de C. Com base na aplicação da lei de conservação da massa, proposta por... Não. Aí já é resolução, entendeu? Vamos lá. Eu tenho uma reação química A mais B, que A mais B são os reagentes, né? Né, Sofia? Uhum. Ó, o que fica do outro lado da setinha é os reagentes, tá? Nessas representações. E o que fica apontado aqui, ó, a setinha, que fica apontado, a setinha aponta, são os produtos, tá? Uhum. Vamos lá. Quantas gramas eu tenho de A? A tem 5 gramas. Eu não tô te ouvindo direito. Quantas gramas eu tenho de B?
5 gramas. Não, de B. A eu tenho 5, de B. A de B tem 15. E de C? C tem 12,5. Não, de C. Lê a questão. C é oculta. X, né? Eu vou chamar de X, né? Não sei, é o que eu quero saber, né? E de D? 12,5. 12,5 gramas, né, Sofia? Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Lembra da lei de Lavoisier, Sofia? Lei de Lavoisier diz o quê? Que a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes é igual à soma dos produtos, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos lá. Se eu somar aqui a massa dos meus reagentes, ou seja, a massa de A e a massa de B, que é 5 mais 15, eu vou ter como resultado a mesma massa, mesma soma, né, aqui, ó, da massa dos meus produtos, que é X, que é a massa de C, que eu não sei qual eu quero descobrir, mais 12,5. Certo, Sofia? 5 mais 15 é quanto? 20. 20. X aqui, que é a massa de C, mais 12,5. Eu vou mandar esse 12,5 para o outro lado. Isolo o X e mando 12,5 para o outro lado, porque eu quero saber o valor de X. Então, vai ser 20 menos 12,5 igual a X. E agora, você vai descobrir aí o valor. 20 menos 12,5, o valor da massa de C, né? C. Tipo, é 20 menos 12,5. 7,5. Então, a massa de C, ó, a massa de C, que é representada pela letra X aí na nossa equaçãozinha, massa de C é igual a 7,5. 7,5 gramas. Entendeu? Então, o que é que eu quis mostrar para você aqui? Que através da lei de Lavoisier, você consegue descobrir a massa de um produto ou de um reagente, uma massa aí que esteja oculta, que esteja faltando, né? Então, essas questõezinhas de lei de Lavoisier, elas envolvem aí esses cálculozinhos, essas equaçõezinhas algébricas, certo? Quer tentar fazer Tentar fazer não, porque já está resolvida, né? Vamos ver aqui a sexta. Sabendo que 5,6 gramas de uma substância A, que vai combinar com 7,2 gramas de uma substância B. Quando ele fala combinar, ele está falando reagir, tá? Mesma coisa, sinônimos. Então já sabe que A e B são reagentes, né? E aí, Sofia, ele diz que eu tenho 7,2 gramas de A. Não, tenho 5,2 gramas, né? De A e 7,2 gramas de B. Deixa eu colocar aqui. E de B, eu tenho 7,2 gramas, né, Sofia? E aí ele diz que produz, ou seja, tem como produto, né? 4,5 gramas de substância C. 4,5 gramas. Além de certa massa da substância D. Quando ele diz certa massa, é X, né? É o que eu quero saber, ó. Quantos gramas de D são produzidos? Então, aqui eu tenho um D também, eu vou chamar de X gramas, que eu não sei. E aí eu aplico a leizinha de Lavoisier, né? A soma da massa dos reagentes vai ser igual à soma da massa dos meus produtos. Não é isso, Sofia? Então, eu vou somar 5,6 mais 7,2, que vai dar igual a 4,5 mais x. Concorda comigo ou não? Só fiz a soma aqui dos meus reagentes e igualei a soma dos meus produtos. Concorda? Agora, 5,6 mais 7,2
vai dar 12,8. 12,8 gramas, né? Igual a 4,5 mais x. Aí você vai ter aqui, ó, 12, esse 4,5 para o outro lado, subtraindo. E aí o resultado da subtração vai ser o valor de x, que é justamente a massa de D, né? Esse carinha aqui, que eu não sei a massa. Então, 12,8 menos 4,5 vai dar 8,3. Então, a massa de D é o que, Sofia? 8,3. Agora, nós vamos para as leis. Alguma dúvida aqui? Quer os slides? Seria bom. Tá, manda aqui. Também tô gravando a aula. Eu deixo lá na nossa pasta, no Drive, tá? Eu boto lá no Classroom. Tá bom? Ou então, se quiser, eu boto no YouTube. Te passo o link. Menino, Oi. eu posso ir pra água rapidão? Pode ir. Eu te espero. Ô, Nayara, fala comigo aí pelo WhatsApp, que eu tô dando aula. Veja aí alguma coisa pra jantar. Botei. Ok. Pronto, Sofia? Lei das proporções fixas ou constantes, ou lei de Proust, como você quiser chamar. Sempre vai ter na prova a lei de Proust, tá? Então, lei de Proust. Não ri de nada. Eu não ri de nada. Deixa eu explicar isso aqui pra Sofia. Já, show. Ó. Lei das proporções fixas ou constantes, ou lei de Proust. Leia pra mim, Sofia, por favor. Uma substância pura, independente do processo de preparação, é constituída por elementos que apresentam uma proporção em massa sempre constante.
que é que ele quer dizer? E quando você tem uma substância pura, grava isso aqui, somente funciona para a substância pura. A lei de Lavoisier só funciona para sistema fechado. Uhum. E a de Proust só para a substância pura. Então, quando você tem uma substância pura, independente do processo de preparação dela, certo? Ela sempre vai ser constituída por elementos que vão apresentar uma proporção em massa constantes, semelhantes, certo? Mas isso somente para substâncias puras. Como assim, Vi? Olha aqui, Sofia. Água. O vapor de água vai dar origem ao hidrogênio e o oxigênio, certo? Uhum. Quantas gramas você tem aqui nessa primeira tabelinha de água? 18 gramas. E aí, quanto é que você vai ter de hidrogênio? 2 gramas. E de oxigênio? 16 gramas. Agora, a segunda. 90 gramas. 10 gramas. Percebe aqui, Sofia, que a quantidade de vapor de água aumentou, né? O que fez, consequentemente, que a quantidade de hidrogênio e de oxigênio aumentasse, certo? Uhum. Você pode estabelecer algumas operaçõezinhas aqui. Quais são elas? Você pode estabelecer uma operação com a massa de ar desse primeiro experimento, aqui de 18 gramas, sobre a massa de A' do segundo experimento aqui, ó, com 90 gramas, tá? E pode estabelecer essa massa de água em relação à massa de hidrogênio. Vou chamar de B, tá? Vou chamar aqui A, B, C, ok? Uhum. E aí pode estabelecer a massa de hidrogênio desse primeiro e da segunda, igual eu fiz com a de A. Mas também pode fazer uma relação entre C e D, se tivesse aqui uma substância D, ou entre B e C, ou entre A e C, qualquer uma dessas relações, tá? Então, nessa lei de Proust, você vai relacionar massas, certo? A massa de uma substância sobre a massa dessa mesma substância em uma reação diferente, em uma quantidade, né, de massa diferente, e você vai igualar a uma massa de outra substância da mesma reação sobre a massa de outra substância da mesma reação. O que vai acontecer nessa lei de Proust é que ele vai te dar as mesmas substâncias reagindo com elas mesmas, certo? É sempre a mesma reação, só que são massas diferentes de uma mesma reação, entendeu? Como aqui, ó, é sempre água originando hidrogênio e oxigênio, só que são massas diferentes de água, massas diferentes de oxigênio e massas diferentes de hidrogênio. Então, ele vai te dar essa tabelinha, na maioria das vezes, na hora da tua prova. E aí você já consegue identificar que é para aplicar a lei de Proust. Porque você tem, na lei de Lavoisier, você tem só uma reação química. Limpa e seca. E com compostos, né? Ó, os produtos aqui vão ser compostos. Por exemplo, a água, H2O, já é composto. Hidrogênio e oxigênio. Já aqui, na lei de Proust, eu estou explicando isso porque tem muita aluno que fica em dúvida quando usar Lavoisier e quando usar Proust. Então, aqui na lei de Proust, você vai ter aqui uma mesma reação química, só que essa reação química ela não vai aparecer só uma vez na questão, ela vai aparecer em mais de uma vez, né? Em 2, 3 situações, entendeu? A mesma reação química, só que com massas diferentes. Então, toda vida que houver a mesma reação química com variação de massa, lei de Proust. Porque a lei de Proust fala de variação de massa. Entendeu? Uhum. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer uma relação entre a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Qual é a massa do hidrogênio aqui, nessa primeira? 2. Né? Uhum. Qual é a massa do oxigênio? 16. 16. Então, eu vou fazer uma relação entre massa de hidrogênio e massa de oxigênio. Todas, ó, se você fizer essa relação, ó, dessa segunda, eu vou pegar a primeira, a segunda e a terceira. Certo? 15, aqui, ó, e 120, né? Sofia, se você dividir todas essas aqui, ó, se você dividir todas elas, 2 sobre 16, 2 para 16, vou só simplificar.
tá? No caso aqui dessas reações químicas, eu não preciso dividir, eu vou simplificar. 2 e 16, dá para simplificar? Dá por 2, que vai dar 1 sobre 8, porque 2 dividido por 2 é 1 e 16 dividido por 2 é 8. 10 dividido por 80, né? Dá para simplificar? Dá, cortar os zeros, vai ficar 1 oitavo, 1 sobre 8. 15 e 120, dá para simplificar? Dá. 15 e 120, se você simplificar por 15, dá por 15. Vai dar 15 dividido por 15, 15, e 120 dividido por 15 vai dar 8. Então, você percebe que em todas essas situações vai haver uma constância. Tem uma constante, que é 1 oitavo. Ou seja, para cada 1 grama de oxigênio, 8 gramas de... Para cada 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio. Entendeu? Olha aqui, ó, você tem 2 gramas de hidrogênio. E aí você vai ter, para cada 1 grama, 8 gramas. Então vai ser 1 grama, 8 gramas, mais 1 grama, mais 8 gramas. Então vai ser 16 ao todo. 10 gramas, 80 gramas, entendeu? Então, para cada 1 de hidrogênio, 8 de oxigênio. E o que é que o Prost quis dizer com isso? Que nessas substâncias puras, independente do processo de preparação delas, você sempre vai ter os elementos, né, que compõem essas substâncias puras, nas reações, eles sempre vão apresentar uma proporção em massa que vai ser constante. Você sempre vai poder estabelecer aí uma relação de constância entre as massas. Entendeu? Por exemplo, leia a primeira. Em uma experiência, 1,2 gramas de uma substância A reage com 3,84 gramas de uma substância B, produzindo 4,5 gramas de C e 0,54 gramas de D. Repetindo a mesma experiência, constatou-se que 8,0 gramas de A reagem com 25,6 gramas de B, produzindo 30 gramas de C e 3,6 gramas de D. Com base nos dados fornecidos, verifique se os resultados obtidos para essa reação química comprovam as leis de Lavoisier e Proust. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que hora vai ser a tua prova? Terça-feira. No horário da aula ou vai ficar disponível? Acho que praticamente no horário da aula. Porque a minha aula começa às 7 e termina às 8h30. Não, vai ficar disponível, é. Hã? Vai ficar disponível, se eu não me engano. Vai ficar, tipo, um dia disponível, é? Não. São horas. Algumas horas, né? Algumas horas. Você sabe me dizer aí o tempo que ela vai ficar disponível, por exemplo, das 7 até as 5 horas da tarde? Ou Eu acho que vai ser tipo das 9 até as 10. Porque seguir o horário de aula normalmente, então vai começar 9h35 até as 10h20. Mas eu vou ver no site. Veja aí, se informa pra mim, viu? Porque acho que não, porque 1 hora para fazer 3 provas? Acho que não. É porque são 5 questões. Antes era 10, aí vai ser 5 de cada. Entendi. Vamos lá. Em uma experiência, 1,2... Mas depois você confere, viu? Que é para mim poder passar. Pra ver se a gente vai ter alguma aula de revisão na quarta, antes da prova. Em uma experiência, 1,2 gramas de substância A reage com 3,84 gramas de uma substância B, produzindo 4,5 gramas de C e 0,54 gramas de D. Repetindo a mesma experiência, ou seja, ó, mais de uma reação, né? Mas com os mesmos elementos. Então, já sabe que é Proust, né? Repetindo a mesma experiência, constatou-se que 8 gramas de A reage com 25,6 gramas de B, produzindo 30 gramas de C e 3,5 gramas de D. Com base nos fornecidos, verifique os resultados obtidos para essa reação química que comprovam as leis de Lavoisier e Proust. Vamos ver. Vamos ver logo a lei de Lavoisier. Ó, Lavoisier ele diz que a soma da massa, né, dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, o que é que você tem aqui? Ó? A 1,2 gramas de A, de B você tem 3,84 gramas, tá vendo? Nessa primeira experiência. E aí de C você tem 4,50 gramas e de D 0,54 gramas, ok?
Se você pegar 1,2 mais 3,84, vai dar 5,4 gramas. E o mesmo jeito aqui, ó, 4,50 gramas e 0,54 gramas vai dar 5,4 gramas, o que já comprova a lei de Lavoisier, que ele diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a massa, a soma da massa dos meus reagentes é igual à soma da massa dos meus produtos. Isso na primeira experiência, tá? Que ele fala aqui que tem duas. Repetiu-se, né, a mesma experiência com massas diferentes, né? E aí, na segunda experiência, é 8 gramas de A, 25,60 gramas de B. Se você somar as massas aqui dos reagentes, vai dar 33,60 gramas. E tem 30 gramas de C e 3,60 gramas de D. E se você somar a massa aí dos produtos, vai dar 33,60 gramas também. Então, uma massa dos reagentes vai dar igual à massa dos produtos, o que comprova, na primeira e na segunda experiência, a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As massas dos reagentes e a massa dos produtos são iguais, né? A soma das massas são iguais, na primeira e na segunda experiência. Entendeu? Isso comprovando a lei de Lavoisier. Agora ele quer que eu comprove a lei de Prost. Primeira, é a mesma coisa. Então vamos lá. Para comprovar a lei de Prost vai ficar como? Para verificar os dados que comprovam a lei de Prost, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar a primeira e a segunda experiência, né? Você vai botar as massas de A na primeira experiência 1,20, de B é 3,84, de C é 4,50, de D é 0,54. E de A na segunda experiência é 8 gramas, de B é 25,60 gramas, de C é 30 gramas, de D é 3,60 gramas. Se você pegar agora as massas de duas em duas, né? De acordo com essa coluna aqui, você vai ter o quê? Você vai pegar. Lembra que eu falei para você como é a lei de Prost, né? Que vai ser a constância das massas. Você pega a massa de A, né? Pega a massa de A', ou seja, a massa dessa primeira experiência, sobre a massa da segunda experiência, certo? E aí você iguala a massa de B sobre a massa de B', entendeu? Ou você pode igualar a massa de C sobre a massa de C', massa de D sobre a massa de D', e assim por diante, tá? E aí, o que a questão, ó, já tá resolvida aqui, né? Então, eu pego, ó, 1,20 sobre 8, né? Que vai dar 0,15, tá vendo? E aí, se você pegar a massa de B também, ó, que vai dar 3,84 sobre 25,60, ó, 3,84, 25,60 também vai dar 0,15, se você fizer essas divisões, tá? Aqui, ó, em C também, 4,50 sobre 30 também vai dar 0,15. Em D, 0,54 sobre 3,60 também vai dar 0,15. Então, o que é que você consegue ver aqui? Que todas as massas são constantes das substâncias, né? Você dividi-las, né, na primeira e na segunda experiência, você manteve uma constância das massas. Todas é 0,15, a constância é 0,15, entendeu? De acordo com essa formulazinha aqui de Prost. Você entende isso ou não, Sofia? Vê se teoria atômica vai cair na tua prova. Estrutura atômica só. Bora ver. Ô, Sofia, a estrutura atômica que a gente tem hoje
o átomo, né? O átomo, Sofia, ele é... Opa. Peraí. Deixa eu colocar ele aqui pra ti. Deixa eu colocar pra ti, Sofia. Porque aqui não tá a estrutura atômica completa. A estrutura atômica é composta por 3 partículas fundamentais, tá? O que é a estrutura atômica, Virna? É o átomo. O átomo é composto por 3 partículas fundamentais, ok? A estrutura atômica é o seu átomo. E o átomo ele é composto por 3 partículas fundamentais. Quais são elas? Os prótons. Os prótons são cargas positivas. Ó, tá vendo? Prótons. Prótons. Tá vendo esse Tzinho aqui, ó? É de mais. Quer dizer que são as cargas positivas. Os nêutrons, o nome já está dizendo, nêutrons são partículas neutras. E os elétrons são as cargas negativas. Tá vendo esse Nzinho, ó, de negativo? Elétrons, negativo, prótons, positivos, e nêutrons, o nome já está dizendo, são cargas neutras, partículas neutras, né? Viram o que é isso? Prótons, elétrons e nêutrons. São os componentes dos átomos, certo? Toda a matéria é formada de átomo, sendo cada elemento químico possui átomos diferentes. Cada elemento químico vai ter átomos diferentes. A eletricidade chega às nossas casas através de fios e de movimentação de partículas negativas que fazem parte dos elétrons, que circulam pelos fios. Olha só, aqui é um átomo, é a representação gráfica aqui de um átomo. Olha, aqui dentro você tem... Deixa eu colocar aqui, ó, você tem o núcleo, certo? Que é esse núcleo. Núcleo é onde ficam os nêutrons e os prótons. Os prótons são partículas de cargas positivas, negativas ou neutras? Positivas. Positivas, olha aqui o Tzinho, ó. Positivas. Os nêutrons são cargas neutras, né? Então, no núcleo ficam os nêutrons e os prótons. E ao redor do núcleo, tá vendo esses orbitalzinhos aqui, ó? Esses orbitais aqui são chamados de orbitais, né, elétricos. Nesses orbitais, você tem os elétrons. Ó, esses aqui são os elétrons que estão dentro desses orbitalzinhos, ó. Então, aqui nos orbitais, ao redor do núcleo, você tem os elétrons. Os elétrons são negativos, né? Negativos. No núcleo de um átomo estão os prótons e os nêutrons, acabei de falar. Né? E girando em torno desse núcleo, você tem os elétrons, né? Nos orbitais elétrons. Cada núcleo de um determinado elemento químico tem o mesmo número de prótons. Esse número define o número atômico de um elemento e determina sua posição na tabela periódica. Eu acho que não vai ser título de prova. E são os prótons. Os prótons é uma partícula fundamental na estrutura atômica, juntamente com os nêutrons, e eles formam os núcleos, né? Os prótons e o nêutron formam o núcleo atômico, exceto para o hidrogênio, onde o núcleo é formado por um único próton, tá? O hidrogênio só tem um próton. A massa de um átomo é a soma das massas de prótons e nêutrons. A massa de um átomo é a soma da massa de prótons e nêutrons. A massa do átomo é representada pela letra A, que caracteriza um elemento. O que caracteriza um elemento é o número de prótons do átomo, conhecido como número atômico. É representado pela letra Z. A massa, o número de massa do átomo é formado pela soma do número atômico, que é Z, que é os prótons, e o número de nêutrons, tá? Então, ó, a massa, você tem essa equaçãozinha aqui, ó. A massa de um átomo, que é A, vai ser o número de prótons, que é aqui representado pela letra Z, que é o número atômico, mais N, que é o número de nêutrons. Eu não sei se isso vai cair nas provas. A professora explicou? O professor explicou isso? Acho que não, que eu me lembro, não.
Acho que não cai, não. Acho que só vai cair na sua prova para você identificar que o elétron é formado. O átomo é formado por 3 partículas, tá? 3 partículas subatômicas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons estão aonde? No núcleo atômico, né? E os elétrons estão em volta do núcleo, né? Estão orbitando em volta do núcleo, nos orbitais, né? Que são os elétrons cargas negativas, os nêutrons cargas neutras, né? Não tem carga, na verdade, e os prótons cargas positivas. Pode cair aí também, ó, nêutrons cargas, né, sem cargas, elétrons cargas negativas. Pode cair também sobre atração e repulsão. Partículas, por exemplo, se eu tenho um próton com nêutron, eles se atraem ou eles se repelem? Se repete? Cargas opostas se atraem. Já ouviu aquele ditado? Os opostos se atraem? Então, vale para a química também. Ó, quando são opostos, quando é mais e menos, né? Ou seja, próton e elétron, eles se atraem, tá? Porque são opostos. Então, eles vão se atrair, vão se como se fossem ímãs. Eles vão querer estar pertinho um do outro, certo? Agora, se eu tenho um próton e próton, Sofia, Eles se afastam. eles se afastam, que é a mesma coisa de dizer que eles se repelem, né? Por que, Sofia? Porque os iguais, né, aí, na química, se repelem, certo? Uhum. Agora, se eu tenho duas cargas negativas, dois elétrons, eles se atraem ou se repelem? Se repete? Repelem porque são iguais, né? Uhum. Os iguais aí na química, eles se repelem. Agora, se eu tenho próton com nêutron, se atrai ou se repele? Se atraem. Atrai, né? Tudo bem. Os opostos se atraem. Que vai cair a título de prova, acredito que seja isso mesmo na sua prova de química. Você tem revisão? Tem revisão? Não. Então eu vou deixar, como a aula foi gravada, eu vou disponibilizar o slide para você. Você não precisa estudar as 3 últimas partes do slide, porque não vai cair na sua prova. Certo? Eu vou mandar um link aqui desse site para você, se você quiser dar uma consultada também, dar uma estudada mais no final de semana. Vou deixar esse vídeo aqui no YouTube para você. Amanhã eu disponibilizo esse vídeo no YouTube para ti, certo? Provavelmente eu vou ter que gravar uma aula de biologia para você no YouTube, porque talvez não dê tempo a gente concluir tudo na segunda-feira, então eu vou ter que deixar uma aula gravada para disponibilizar o link para você aí na segunda, para você assistir. Eu vou ver se eu consigo deixar gravada no sábado ou domingo. E aí eu jogo no YouTube e mando o link para você. Essa aqui já está gravada, eu já jogo agora no YouTube. Né? Agora, mais tarde, eu jogo no YouTube. E aí eu mando o link para você. Amanhã de manhã eu tô mandando o link para você. Então hoje à noite mesmo eu mando. Só vou jantar, aí é o tempo que vai pro meu drive, que demora um pouquinho. E aí eu boto no YouTube para você, mando o link, você já pode reassistir essa aula. Agora, quando eu fechar com você, eu vou te mandar o link desse site para você também estudar por ele. E você também vai ter essa aula gravada. E eu vou te mandar também o PDF que eu estava estudando com você, tá? Aí os conteúdos de física eu consigo ver com você na segunda, eu só não sei se vai dar tempo de ver física e ciências. Então, por via das dúvidas, eu vou deixar a aula de ciências gravada, entendeu? Se der tempo, ver bem, né? Mas eu vou deixar gravada, porque aí já fica gravada, você já assiste do mesmo jeito. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode só me consultar e eu tirar a dúvida. Fica uma coisa pela outra. Então, eu vou mandar para você. Certo? Tchau. Falo com você no WhatsApp agora. Para mandar os slides. Ok.